Então tá, bom dia a todos, agora oficialmente. Eu vou orar antes da gente começar, e aí eu explico um pouco da aula. Obrigado, Senhor, por esse dia que temos, obrigado pela vida que o Senhor nos dá, pela Tua misericórdia. Que o Senhor nos abençoe aqui. O Senhor me abençoe, Senhor Deus, a falar o que o Senhor quer que eu fale, Deus, não o que eu quero, em nome de Jesus. Amém. Bom, a minha aula é a aula 4 do ciclo, né, do Reframe que eu coloquei aí. E como teve a aula do Fernando antes de mim, que a gente teve uma inversão na aula, eu achei que era importante fazer meio que uma recapitulação do que a gente... Então, o começo, eu vou falar um pouco sobre o curso, né? Então, eu preparei essa aula vendo todos os cursos, né? Assim, todos não, mas vendo até a minha aula. E de fato, eu notei que tem uma sequência bem interessante no raciocínio, né? Na construção que o curso faz, né? Do discurso, né? A lógica que ele usa para convencer e para explicar o conceito para a gente, tá? Então, o termo, né, o nome do curso é esse, é o Reframe, que eles traduzem na tradução oficial do Regent lá como reconfigurar, embora não seja a tradução acho, mais precisa, é o que é usado por eles mesmos para traduzir para o português o tema do curso. E o slogan, né, é conectando fé e vida. Então, na verdade, é como que a vida de Cristo, e aí Cristo sendo o ápice da história, a gente vai entrar um pouco mais nisso, mas como Cristo e essa história reconfiguram o nosso dia a dia e conectam a nossa fé com a nossa atividade de segunda a sábado. Basicamente, sim, pelo menos a minha percepção, esse é o panorama geral do curso. Tanto que vários episódios, né, pelo menos os que eu assisti, não sei se todos viram, mas tem sempre um testemunhal de uma pessoa real e que se conecta com a aula mesmo, né, uma aula, um seminário todo estruturadinho, bonitinho, com tópicos, etc. Então tem sempre esse balanço de uma coisa da vida real se aplicando com a vida, com a aula, né, ou com um tema especificamente. E o texto que é usado para amarrar, né, o versículo que é usado para amarrar esse trabalho todo e ele é antes de todas as coisas, e aí a parte mais principal na minha visão, e todas as coisas subsistem por eles. Em inglês, a tradução é todas as coisas são mantidas juntas por eles, né, hold together. Né? Então, no sentido de que Cristo e Deus sustentam todas as coisas com o seu poder, né? Com a sua atuação direta. Então, esse é o versículo que coordena tudo. Então, a premissa, na minha lógica, né, da coisa é tudo na nossa história, na verdade, a história é o plano de Deus em execução, em andamento. Então, tudo está sendo sustentado e segurado por Deus, nesse sentido. Tá? Então, e de novo, estou fazendo um recap aí do curso, só para contextualizar, porque para a minha parte eu achei bem importante. Então, basicamente, a história, né, no que é passado pelo curso, a história, ela é o relato do plano divino. Né? A nossa história é o relato do plano divino e a atuação do plano divino na humanidade. Ela não é uma história meramente uma descrição de eventos. Ela é um relato de uma atuação direta de Deus no mundo. A nossa vida está conectada a essa história. E nos conectar a essa história é o que traz sentido para a vida. Essa parte é muito importante, porque muitas discussões, aparecem em vários episódios do curso, a discussão de como o homem moderno, e principalmente os jovens atuais, estão num movimento de se separar da história, né, de negar a história passada e só focar na criação da própria história futura, né, renunciando aos aprendizados e a tudo que foi colhido no passado. E isso é colocado como um grande perigo, ou um grande risco. Porque sem essas raízes históricas, o ser humano ou a humanidade perde o seu sentido
como um todo, né? Mas isso é só assim, estou pincelando coisas que são faladas. Então, nossa vida está conectada a essa história. A gente está falando especificamente aqui da história cristã ocidental, que é a história da Bíblia. E entender a história sobre o ponto divino muda a forma com que a gente vive o nosso dia a dia. Está aí a conexão que eles fazem no curso, que a partir do momento que você entende que você está conectado a algo maior, ou a um plano que é atuante, que é a consequência direta da atuação de Deus, você ressignifica a sua vida, e você reconfigura a sua vida e reentende o porquê de você estar nesse mundo e das suas atitudes. Tá? Então esse é o panorama geral. E esse ponto, né, entender a história sob o ponto de vista divino, é o que vai acabar sendo aplicado ou estudado. Começou com a aula do Paulo, né, e agora passa pela minha, e aí ela vai seguindo uma sequência. Então eu resumi esse início, né, que começou com a aula, pelo menos na minha visão, assim, começou com a aula do Paulo, que é isso, né, a história que a gente vive e a história com a qual nós nos conectamos, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. E nós fazemos parte desse ciclo. Então, ainda nessa retomada, né, de novo, nós somos parte de uma história que foi planejada e criada por Deus, e Ele atua nessa história. A gente se conecta com a nossa existência por meio dela. O Velho Testamento é a nossa fonte principal dessa história, né? É a partir do relato do Velho Testamento que a gente nos conecta a essa história, entende o que é essa história e vê como ela chegou até a gente. E ele, né, o Velho Testamento, ele inicia essa narrativa sobre a forma com que Deus planeja e executa a reconciliação entre criação e Criador. E aí eu quero só fazer um parênteses, porque a parte que, quando eu falo de reconciliação, porque passa pela aula do Paulo, que foi a criação e queda. Então tem a criação, queda e a reconciliação, e a história é sobre essa reconciliação, né? Esse é o panorama. E aí, assim, é uma coisa que eu pensei, eu quero fazer um parênteses agora, antes de continuar, mas que é sobre a forma com que o Velho Testamento muitas vezes encarado. Eu já tive essa conversa mais de uma vez, eu conversei com a Laura bastante sobre isso. Eu sei que é um tema assim, até delicado, mas existem estudiosos que falam que grande parte do Velho Testamento ele não é anedótico, mas ele é uma fábula, né? Ele é uma história fictícia para ilustrar o caráter de Deus, ou para ilustrar esse plano, que ele não necessariamente tem um lastro histórico arqueológico, vamos dizer assim. Como se fosse um mito. E assim, embora eu não vou discutir esse tema exatamente, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa super relativização do Velho Testamento, né, como fonte histórica pura ou como um mito. Porque a gente vai ver isso ao longo dessa aula, mas existe uma sequência muito clara da atuação de Deus com personagens narrados na Bíblia que tem consequências históricas diretas, né? E esses são os principais que eu listei, que são mencionados no curso. Mas Abraão, Davi, o exílio, né, do povo de Israel, e Jesus, e esse exílio é o exílio pós-reino, né? Depois Mesopotâmia, Babilônia, etc. Babilônia e Assíria, acho. A história bruta disso, ela é muito importante, né? A história arqueológica. Os personagens, né? As genealogias são muito importantes, inclusive para o cumprimento da promessa de Cristo, né? Da vinda de Cristo. Então, a relativização do Velho Testamento, eu acho que é um tema que tem que ser tomado com muito cuidado, porque existem consequências práticas desse relato histórico para a nossa vida. Então esse é só um parênteses que eu acho que isso inclusive é um tema que pode ser abordado mais para frente, que a gente possa discutir, mas eu acho que tem que ser tomado com muito cuidado e a gente vai ver um pouco o porquê disso, né?
principalmente, já dando um spoiler, porque as promessas de Deus feitas a partir de Gênesis são promessas feitas para humanidade, para homens reais, e elas permeiam elas têm consequências históricas, né? Mas enfim. Então, voltando, né? Como que começa a história? Que foi a aula do Paulo, né? Voltando à recapitulação. Criação e queda, criatura e criador se desconciliam. E tem não sei se tem essa palavra, mas enfim, e tem uma parte muito bonita da aula do Paulo, que foi a questão do enfoque na criação, que a criação é uma maravilha, é uma demonstração da beleza e é uma demonstração do amor de Deus e da misericórdia de Deus, que a gente tende a focar muito na queda, né, nessa ruptura, e a gente esquece que a criação continua aqui, que ela foi um ato maravilhoso e ela foi algo feito para o homem, né? Então isso é muito importante, mas essa foi a aula dele, não vou entrar nisso. E a minha parte é como que essa história continua. Ok, teve a criação, teve a queda. Como que começa a operação do plano de Deus para executar essa reconciliação? E aí entra o que é o chamado de Israel, né? Do povo de Deus. O que é esse chamado de Israel? O que é ser o povo de Deus? O que eles representam na nossa história e como nós nos conectamos à história deles? Então, aliás, outro aviso, assim, essa aula está muito mais para o lado do seminário do que para o lado da experiência pessoal que tem no vídeo, tá? Só para contextualizar. Então, como que Israel e como que essa história de povo escolhido se encaixa dentro do nosso contexto atual? Em primeiro lugar, esse eu acho que é o versículo que é usado no texto e que acaba sendo a chave para a gente entender isso, né? E está em Gênesis 12:3, fala: farei de você um grande povo, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é Deus falando para Abraão. É aqui que começa a primeira promessa de Deus. E a primeira atuação mais forte, né? Tem Noé ainda, a gente vai falar sobre isso, mas uma promessa muito clara falando sobre essa questão do chamado de Israel. E aí eu salientei 2 pontos específicos desse texto. O primeiro é o sujeito da primeira, Deus falando, né? Então, isso já mostra que ele fará, né? Eu farei. Deus já revela ali que ele terá uma atuação de protagonista nessa história. Quem vai fazer é ele, não é o homem, né? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, embora ele esteja chamando Abraão para a promessa, ou seja, esteja fazendo a promessa para uma pessoa especificamente, a extensão dessa promessa é para todas as famílias da terra. Isso é muito importante porque desde ali de trás, embora exista um povo chamado povo de Deus, a bênção feita e falada para Abraão se estende aos outros, a todos os outros, ela está aberta, né? Então isso é muito importante e esse acaba sendo um versículo-chave para a nossa história, de novo reforçando. O agente é Deus e o beneficiário são todas as famílias da terra, nesse caso, mas focada para Abraão. Muito bem. Então, com base nisso, o curso ele passa a mostrar e a analisar e dissecar como que essa intervenção de Deus na Terra foi realizada, como esse eu farei se operacionalizou na prática e na prática histórica, né, que a gente absorve. E ele relata 3 formas específicas do eu farei, né? Eu farei e eu abençoarei todas as famílias da terra. Quais são essas 3 formas dessa redenção, né? De novo, falando sempre da redenção, criatura, criador. Primeiro, chamando pessoas comuns para operar o plano da redenção. Abraão não era, né, a gente vai passar mais sobre isso, mas Abraão não era ninguém muito especial. Ele era uma pessoa comum, que estava em Ur, ou seja, né, historicamente ele estava longe da terra prometida, mas ele era uma pessoa comum. Não era um grande sábio ou nada disso. 2, voltando, como Deus opera.
Deus não deixa a história parar, mesmo quando as pessoas escolhidas por Ele falham. Então, o eu farei, ele é a verdade primordial. Por meio de quem ele vai fazer, a gente vai descobrindo na história. Mas essas pessoas que executam um plano de Deus não são Deus. E elas são falhas, e Deus sabe que elas são falhas, e a falha dessas pessoas não impede o plano de ser executado. Essa é a grande mensagem nesse ponto. E, em terceiro lugar, Deus de fato traz a conciliação, ou seja, tudo que ele promete lá no começo, ele entrega em algum momento, né? E eu brinco na escola dominical das crianças que a resposta padrão para qualquer pergunta que você faz, principalmente quando eles são menores, é Jesus, né? Então você fala assim, né? Quem que derrubou os muros de Jericó? Jesus? Não é Jesus. Vamos pensar, tá Josué. Mas é sempre Jesus, né? E aqui essa resposta vale, né? Porque nesse estudo tudo é Jesus, né? Quem que é Jesus? Tá certa a resposta. Então, se as crianças estivessem aqui, elas iam acertar todas as perguntas do curso. Mas a conclusão definitiva dessa história é de fato a vinda de Cristo, né? E por isso que quando a gente fala, né? Quando o curso fala que como Cristo reconfigura, né? Ressignifica a nossa vida, ele está falando Cristo como parte desse contexto todo da ação de Deus, tá? Então, de fato, Cristo é a conclusão da ação de Deus, então é Ele que ressignifica tudo, mas tem uma história por trás, e é por isso que a gente analisa essa história e discute a história aqui. Então, vamos passar especificamente para a questão das pessoas comuns, que é a parte mais legal, pelo menos na minha visão, porque embora no relato histórico existam pessoas brilhantes e sábias e maravilhosas, o papel e a força das pessoas comuns, né, das pessoas que não se destacam por algum motivo específico, é muito grande, né, e me chamou muito a atenção durante todo esse capítulo, né, esse estudo. Primeiro, porque isso foi uma das aulas passadas, eu não sei se foi a aula da criação e criatura ou se foi a aula que explica o porquê, qual que é a importância de você ter uma conexão histórica, né, de fincar raízes em uma história, por que isso é importante para a humanidade. Mas em uma dessas aulas tem o depoimento de uma mulher que ela conta que ela era uma executiva de uma empresa de tecnologia, estava indo super bem na carreira e tal, e ela viu que a vida dela não tinha muito significado e que, na verdade, ela se julgava pelos critérios humanos, né? E isso foi muito forte para mim, né, quando eu assisti essa aula, porque a gente vê muito isso hoje, né? Eu faço isso, eu julgo pessoas com base no currículo delas, ou com base na forma com que ela conjuga um verbo, ou usa uma preposição. E a gente tem essa tendência, porque a gente está inserido nesse mundo, de fato julgar as pessoas pelo cargo que elas têm, ou pela casa que elas têm, ou pela forma com que elas conversam e falam. E quando a gente vê o relato histórico e o relato bíblico, isso nunca está dentro dos critérios de seleção de Deus para a atuação do ser humano. Pode, à vontade, quem quiser, na verdade. Quando o Rick veio aqui, e tem uma ou duas aulas que ele deu nessas férias, né? Uma das últimas aulas ele contou essa história de que de vez em quando ele vai jantar numa lanchonete que tem na frente do Regent, e que é uma lanchonete muito simples. E aí ele começou a conversar com uma mulher que é garçonete nessa lanchonete. E ele ficou comovido. Começou a conversar com ela, começou uma vez, outra, e ela começou a contar a história dela, né? Ela é uma pessoa absolutamente comum. E ele falou, nunca falei nada do evangelho, eu simplesmente conversava com ela. Até um dia que ela chegou para mim e disse, escuta, eu ganhei uma Bíblia, eu estou lendo. E aí eu tive que se apresentar como professor de teologia e tal. Mas é isso que você está falando, uma pessoa absolutamente comum, né? Sim. Absolutamente comum. Sim. Então, assim, se
se na história, né, se fosse um processo seletivo e Deus estivesse ali com os currículos na mão, ele ia ver ali, né, sou pastor de 5.000 ovelhas, sou sub-rei de não sei da onde, todos esses títulos e cargos, etc., ele ia pegar e ia tirar da seleção, porque não é isso que ele olha, né? E é isso que eu achei interessante, porque é muito difícil a gente se descolar disso, né? No nosso dia a dia, a gente se desvencilhar disso e entender que a gente faz parte de algo que é maior, e o currículo nosso que está sendo analisado não é o nosso currículo acadêmico, nem nosso currículo profissional. É muito duro isso. É muito duro quando, sei lá, a gente está na iminência, por exemplo, de perder o emprego e a vergonha que isso possa causar. A gente não pensa que a gente faz parte de um plano menor, a gente pensa como que os outros vão olhar para mim, né? E como que eu vou ser vista lá fora. E o que esse curso está se propondo a falar, nesse primeiro momento, é isso, né? O chamado é de pessoas comuns. Seu currículo não interessa. O que de fato interessa são esses 3 itens aqui. Qual que é a essência do chamado? O que Deus espera da pessoa quando Ele faz o chamado? Esperou de Noé, esperou de Abraão, esperou de Davi e esperou de tantos outros ao longo do processo. Ele espera confiança, e é confiança absoluta, né? Confiança não absoluta Ele não quer. Ele espera dependência, ou seja, a força vem dele, não vem de você para a operação desse plano. E ele espera obediência, mas não uma obediência cega, uma obediência por amor. Então, esses itens do currículo, que normalmente estão dentro da chave coração, né, e espírito, ou seja, isso aí normalmente são características que vêm dentro do nosso coração e não tanto do nosso cérebro. Esses são os itens que Deus olha quando Ele está olhando o currículo, e esses são os itens que Deus viu quando Ele chamou as pessoas para operar o plano dele. De novo, essa seleção não é seleção para ser rei, é seleção para operar o plano de Deus na terra. Então, essa seleção é feita, mas ela não é vazia. Quando Deus chama a pessoa, Ele vê o currículo, gostou, vou selecionar esse candidato, Ele não simplesmente traz a pessoa, mas Ele faz uma promessa. Uma promessa que está diretamente atrelada ao plano divino, mas que é uma promessa muito séria. Aí eu queria pedir a ajuda de vocês, porque eu não selecionei os textos aqui, mas se alguém puder ler os textos, ajudaria. Então, Noé, em Gênesis 9, 9 a 11. Eu vou até abrir uns aqui também. A ordem não importa muito, está cronologicamente ali, mas não, quem achar qualquer um pode ler. Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, com todo o ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selváticos, todos que saíram da área com vocês, e todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma divina pelas águas do mundo. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Porém, tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. É isso. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ti serão benditas todas as famílias da terra. Vocês serão para mim feitos sacerdotes de nação santa. Essas são as palavras que os senhores. Então a gente vê que em todos esses relatos, né, desses personagens-chave, existe uma promessa de Deus. Uma promessa que, se a gente olhar com cuidado, não é uma promessa necessariamente para a pessoa,
embora ele seja o receptor dessa promessa, seja um povo, seja uma pessoa, no caso de Abraão, seja a todas as famílias da terra, mas existe uma promessa de conclusão. Se você olhar na essência de todos os textos, a promessa é de conclusão dessa reconciliação. Ela pode ser facilmente transportada para o contexto da reconciliação. Só que nesse contexto, por exemplo, de Noé, é um contexto de, olha, não vou mais mandar um dilúvio, fica tranquilo. Mas existe uma promessa, ou seja, toda vez que Deus chama alguém para esse serviço, ele chama com um propósito, ele chama com uma promessa. E essa promessa, todas que a gente leu, vocês perceberam, são todas promessas que a gente está falando do Antigo Testamento. Então, são promessas feitas a Deus, por Deus, aos homens, de uma conclusão. Principalmente essa que a Tatiana leu, que é a promessa para Davi, é muito interessante, porque ele fala que eu farei com que o seu reino dure para sempre. Ele fala isso em Samuel, ele fala para Davi. E Samuel no contexto, né? Não retirarei dele o meu amor como fiz com Saul, ele começa antes. Agora, eu farei com que o seu reino dure para sempre. Vocês enxergam como quem olha friamente, quem olha assim sem pensar no contexto, acha que isso foi uma promessa para Davi, para o reino de Davi no mundo, né? O reino de Davi vai durar para sempre. Então, o reino de Israel nunca vai ser conquistado, nunca vai ser tomado, nunca vai ser dividido, e a casa de Davi reinará para sempre. Certo? Acho que é uma interpretação razoável de fazer quando você vê uma promessa dessa. Só que é uma promessa do reino de Davi, lato sensu, o reino de Davi como a reconciliação de Deus com o homem. O reino, quem é o descendente de Davi diretamente? É Cristo. E Cristo reconciliou os homens com Deus. E o reino de Deus durou para sempre. Então essa promessa aqui, o seu reino durará para sempre, é a promessa de Deus para o homem, para a humanidade, que o reino de Deus vai durar para sempre. Né? Porque o reino de Davi não durou para sempre. Exato. Se você interpreta desse jeito, você fala, Deus descumpriu a promessa, ele mentiu aqui, não foi cumprido. Mas na verdade a promessa não era para Davi. A promessa era da reconciliação, era do povo de Deus, o povo usado por Deus para operar essa reconciliação e a consumar o reino de Deus para sempre. Essa era a promessa aqui de Davi. Então, Deus chama as pessoas, Deus faz promessas a essas pessoas e todas as promessas estão relacionadas com essa reconciliação entre criatura e Criador. Então, esse é o princípio. E dentro desse contexto, as pessoas que Deus chama não são pessoas maravilhosas. Você vê Noé, você vê Abraão, você vê Davi, o próprio Moisés. Eram pessoas comuns. Moisés, talvez dessa turma aí, seja o mais incomum de todos pela história, mas também não era uma pessoa de grande destaque. Então, esse é o ponto 1, como é o chamado e quem são os chamados para isso. O ponto 2 é sobre não deixar a história parar. E isso também é muito interessante, porque as pessoas não só não são comuns, como elas são falhas também. Todos os chamados por Deus são pessoas falhas. E aí, eu tenho usado, na arte aqui, eu estou usando uma série de pinturas do Rembrandt, que ele fez sobre as histórias da Bíblia. E a anterior era de Abraão e essa aí é Urias e Davi. Justamente para ilustrar essa grande falha de Davi, com Batseba e a traição. Deus chama pessoas para executar o seu plano e pessoas que estão aqui para fazer com que essa reconciliação de Deus se opere e o mundo veja o que é a ação de Deus. E essas pessoas falham miseravelmente, exato. E só que as nossas falhas, não interrompem o plano da restauração, mas ao mesmo tempo não significa que Deus se agrade das falhas, Isso é uma coisa importante também, porque se Deus se agradasse das falhas,
acho que o plano todo seria diferente. E, na verdade, as falhas dos reis e as falhas das pessoas que foram chamadas por Deus, elas são, de alguma forma ou de outra, punidas, entre aspas, né? Assim, não entre aspas, de fato punidas, na Bíblia, né? Existem castigos para os que pecam, né? Davi foi castigado por Deus e Moisés também. Mas o plano não muda, a roda não para de girar. Então, falhou, levanta e volta, que está tudo certo, o plano continua correndo. Então, eu acho que é o Eugene Peterson que fala nesse curso, né, nesse capítulo. Ninguém é jogado para fora por causa da falha, porque o plano continua. Se o plano parasse por causa da falha, você era jogado fora, obrigado, gente, lava a mão, vamos começar de novo. Mas não, a roda não para de girar. Então, quando você falha, você sempre pode voltar para a roda. Você precisa querer voltar para a roda. E muitas vezes essa roda vai passar por cima de você. Mas você pode levantar, porque você não é jogado para fora. Você não é expulso dessa roda. Você pode voltar para esse caminho. Oi. Isso pode dar um alívio bastante grande, né? Eu tenho uma culpa de que não faço a minha parte na evangelização, na luta para as pessoas conhecerem, para ver redenção concreta. E essa culpa aumenta quando a gente se sente tão imprescindível que sem a gente essa roda vai parar. Eu não estou justificando, mas o que você está dizendo é que, apesar da minha falha, a roda não vai parar. Não vai, não parou. Que o amor de Deus pelas pessoas é maior do que a minha determinação de querer fazer alguma coisa. Sim, e ele é manifestado nesse plano. Que ele é claro na hora que você lê o Velho Testamento de que existe uma redenção em curso e ela foi completada com Cristo, mas ela continua em curso. Não dá pra gente entender tudo, não. Né? Não dá, assim, no dia a dia é muito difícil. Assim, não dá para absorver isso como um todo e falar, beleza, vamos agir aqui agora, tudo certo. Por isso que, aí, de novo, outro parênteses, nesse curso, o testemunhal, a parte do testemunhal, para mim ela foi super rasa, porque foi de um cara que era advogado, talvez por eu ter sido advogado em um determinado momento, mas um cara que foi advogado e aí ele se sentia mal porque como advogado ele estava defendendo às vezes interesses que não necessariamente condiziam com a moral dele, mas aí em algum momento ele se levantou contra um caso específico que ele achou que era injusto e as pessoas reconheceram que ele estava certo. Essa é a história. E assim, ok, eu acho que é o testemunho dele, eu acho que para ele foi muito significativo, mas eu acho que vai além dessa simplicidade, sabe? Um dia eu me levantei contra o meu chefe por uma coisa que eu achava justa e ele aceitou. Legal, assim, comigo aconteceu também, mas aconteceu comigo também de quando eu era advogado, eu tinha que defender, não diretamente, mas parcialmente, a Shell no caso de contaminação de Paulínia, porque eu era um estagiário e eu cuidava do processo da Shell de Paulínia. E eu não me levantei contra o meu chefe e falei, desculpa, eu não vou defender a Shell, porque eu ia ser demitido na hora e não ia trabalhar. Então, assim, um caso específico pode acontecer, e a miríade de outros casos que não acontecem, entendeu, na nossa vida. Então, assim, acho que a gente tem que lutar contra isso, a gente tem que ter essa consciência, mas a gente tem que saber também que a roda não vai parar. Então, você não quer ajudar? Valeu, fica aí, a hora que você quiser ajudar, volta aqui, a roda está rodando. Eu acho que essa consciência também de que a roda não para, apesar das nossas falhas, ela também alimenta aquelas tendências características que é a confiança. Uhum. A gente entende que não depende de nós, porque se a gente imaginasse que esse plano depende da nossa ação, depende da nossa seriedade, do nosso compromisso com ele, a gente ia em algum momento ver que ferrou. O fato de a gente saber que a gente falha, que apesar disso funcionar, alimenta, pelo menos para mim, alimenta a minha confiança. Não sou eu. É muito curioso, porque Deus opera pela gente. Aliás, esse é um ponto importante, porque eu coloquei aqui. Isso não significa que Deus se agrada das nossas falhas. Não, isso não é um salvo-conduto.
Esse é o meu grande dilema com isso, sim. Até onde começa o salvo-conduto e onde termina, né, a minha responsabilidade. Eu acho que nós temos responsabilidade, sim. Deus não se agrada do pecado. Deus exige obediência e confiança. Ponto. Assim, isso não é discutível. Mas ele sabe que isso não vai ser 100%, e se não for 100%, ele está disposto a trazer a gente de volta e falar, volta, porque o plano está rolando. Então, isso é importante a gente ter essa noção, para não tratar isso como um salvo-conduto para eu faço o que quiser e volto a hora que eu quero, mas ao mesmo tempo, e aí voltando, o que é interessante? Nós operamos esse plano, mas ele não depende da gente para ser operado. Isso que é muito louco, sim. E ele também não olha muito Não, isso é uma boa visão. Não é a culpa que move a roda, são as ações. Gente, vocês estão falando isso tão sério. Tem uma maturidade que eu não sei se eu tenho. É um negócio que pode dar uma questão rápida. Claro, não, pode falar. Eu vi um negócio essa semana tão surreal que tudo isso aconteceu. Eu estava dentro de um quarto no cortiço, com uma agente comunitária de saúde respondendo perguntas de 3 pessoas sobre uma criança que ia nascer, uma mulher completamente embriagada, e aí a mãe, a filha, querendo ser irmã que vai nascer, e a avó, uma criança muito complexa, muito diferente do que a gente está acostumado a ver, um transexual no meio, isso no subterrâneo lá, e eu no meio daquele negócio. E aí elas estavam discutindo, elas queriam interditar essa mulher, porque essa criança podia nascer mensageira e que ia cuidar, que ela foi de jeito que fosse institucionalizada, que ela já tinha sido abandonada, tinha sido resgatada pela avó. E eu ouvindo, de repente eu bato o olho, tinham 3 bíblias, assim, numa confusão de objetos. E aí eu calada, esse mês, porque eu não podia falar nada, eu fui convidada pela Bruna, que estava lá, numa outra situação, eu não estava junto, eu estava ali quase invisível. E eu comecei a orar, sabe, pra caramba, e fazendo essas perguntas todas que vocês estão fazendo. O que eu estou fazendo aqui? Qual é, Deus, como é que essa situação toda fica desse jeito? De repente, eu tive uma sensação da presença de Deus pelo amor daquelas pessoas para salvar aquele bebê. Aí eu falei, você está aqui então? Aí eu olhei de novo para a Bíblia, eu falei, eu não estou entendendo, quem é que abre isso? Aí eu olhei para o transexual, olhei para aquela mulher, sabe um negócio assim, uma miséria do caramba? Eu falei, como é que é esse negócio? Eu não entendo nada disso, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Eu não sei como é que eu abro a boca para dizer que existe um Deus, eu não sei tirar essas pessoas desse lugar. E elas estavam lá debatendo. Como é que faz? Porque a senhora não consegue ficar lá e tira e vai fazer isso? Porque não pode! A minha irmã não pode ficar na rua, porque se ficar na rua, vai ter SAMU, vai pegar e vai botar na instituição e eu já sei como é que é, eu não quero. Era esse o debate. Então, a confiança que vocês estão falando começou a aparecer para mim como algo possível. Aí eu comecei a orar, orando, faz alguma coisa. Aí eu comecei a orar, entendendo o meu lugar completamente. Sim. E eu não fico culpa. Pela primeira vez, eu acho, de que eu não posso revolucionar as condições sociais para tirar as pessoas daquele lugar. Não que eu aceite. Viver com os ratos daquela situação é um negócio habilitante. Mas algo aconteceu quando eu vi aquela Bíblia lá, todos se levantam na igreja. Isso me intriga muito. Mas eu, assim, vendo o seu relato, pode ser a perspectiva de quem estava vendo esse texto, mas assim, uma frase que você falou que me chamou a atenção é assim, eu estava lá. Deus colocou alguém lá, e colocou alguém lá, talvez para não abrir a boca, para orar, porque ali o que precisava era uma oração. Então eu acho que esse testemunho ilustra muito do que para a roda girar,
você precisava estar lá orando. Ponto. Você não precisa fazer mais nada, por exemplo. Porque a roda vai girar. E Deus colocou alguém ali. Assim como Deus colocou alguém na guerra, né, onde pessoas estavam morrendo, para salvar alguém ali, porque precisava ter alguém para orar ali. E a pessoa era parte do exército e ele estava lá para matar a gente, mas Deus colocou essa pessoa ali porque ele tinha um papel ali para salvar alguém. Então eu acho que esse é o ponto. Deus nos chama para ser parte deste movimento, para ajudar na roda a girar. A roda vai girar sem a gente? Vai. Mas a gente, quando tem a oportunidade de empurrar um pouquinho, o nosso papel é obedecer e empurrar. Eu acho que esse é o ponto dessa história. Como você falou, para mim o que fica é aguentar estar presente. No meu pequeno tamanho, pequeno recurso, aguentar estar presente. Acho que é isso. A música que a Laura falou é tão forte. É forte. Eu acho que a gente não dá para fazer. Sim. Eu conheço. Agora, também eu fico encantado, né? O que você está dizendo é uma coisa. O que é decepção com a história, vamos dizer, é muito forte. Está virando um momento de grande decepção no Brasil e no planeta em geral. Então, essa expectativa e essa confiança que, apesar de tudo, existe em curso algum projeto de redenção que eu não entendo completamente e que, em muitas circunstâncias, a gente fica perplexo, é um marco de sobrevivência emocional e espiritual no planeta. Porque também tem um conjunto de pessoas que estão de tal forma desiludidas com a política, com as instituições, com as famílias, que elas estão muito perto do desespero. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem de que, apesar de tudo e apesar de mim, existe um impulso, uma ação redentora. Sim. E eu, como sou muito calvinista, eu acho que a ação de Deus ela se dá sempre, independente da ação humana, embora ele use a ação humana. Deus sempre age. Sim, mas é isso. Eu acho que vai ser isso. A roda está em movimento, não interessa quem está fazendo o quê. Mas quando você é chamado, responda, né? Esse é o pedido dele. Quando Deus te chama para mover a roda, atenda ao chamado e obedeça. É isso. Mas exato. E são, sei lá, uma coisa alimenta a outra. Jesus já morreu, já perdoou, mas a gente, eu ali, senti responsável por aquilo. Você já culpa, pede perdão e tal, mas continua responsável. Talvez essa desconexão, mas enfim, aí é outra aula. A gente lê o livro do Paul Tournier, a gente faz uma aula sobre ele. Mas culpa também no sentido que ela está falando, que eu acho que vale a pena pensar, é que a demanda social do que ela está descrevendo, no sofrimento, é de tal ordem que também seria muito importante reconhecer o que é possível fazer para mim como instituição. Que é pouco. É pouco num certo sentido. Às vezes não é nada. Às vezes não é nada. É uma gotinha d'água num incêndio. Mas, num outro sentido, essa gotinha d'água faz sentido. Ela faz, Faz sentido. E o que também faz sentido a despeito de tudo é que nós não estamos abandonados completamente. Tem algum abandono, mas não é completamente. Sabe o que eu posso botar sentido do abandonar? Pela primeira vez eu entendi um pedaço do livro do Apocalipse. Olha que eu já li muito livro. Mas aquele livro para mim eu gosto muito, é difícil. A leitura do sétimo selo, que acaba, que tem essa coisa, né, da promessa concluída, que a roda chegou em algum lugar, está dada. Então, eu acho que em algum momento, pelo menos eu gostaria, eu não sei estudar esse livro,
porque ele pode nos dar elementos para ler o Velho Testamento, entender a roda e a história do fim para o começo. Eu não sei, eu estou lendo sozinha. É o caminho inverso. Muita dificuldade, mas eu estou lendo. E isso mistura também com... O Fernando falou isso na aula, no prelúdio da aula do outro Fernando, que isso mistura com o reino, né? Aquele estudo que a gente fez sobre o reino, etc. Mas, enfim. Mas voltando aqui, então, ao fio. Então, esse é o ponto, né? Mesmo sendo falhos, a roda não para. E o terceiro ponto é a conclusão definitiva para a história da reconciliação, né? Que é Cristo, né? Que é chamado até como, né, o clímax do relato, né, do plano de Deus. Não é a conclusão, mas é o clímax, né, onde o fim se opera. E uma coisa interessante que o Sérgio falou, que eu acho que também vale para a gente pensar, desde o último profeta, os profetas também eram instrumentos de Deus, né? A gente selecionou as grandes promessas, etc., mas nesse meio aí tem um monte de gente, né? Os profetas, principalmente, eram veículos de Deus para passar a mensagem desse plano que estava acontecendo e colocar as coisas no eixo. Desde o último profeta até Cristo, se eu não me engano, são 4 ou 5 séculos que se passam. 4 séculos que se passam. Então, nesse sentimento de desalento, imagina 400 anos sem você ter um telegrama de Deus falando, tá tudo certo ainda, viu? Fica aí. 400 anos. A gente fica ansioso com 6 meses sem uma resposta. Imagina 400 anos sem uma resposta. É muito fácil a coisa sumir. E aí que eu acho que é uma coisa interessante, pelo menos com o olhar de quem nasceu no século XX, e vive no XXI. 400 anos sem você falar o nome de uma marca, essa marca desaparece. E não precisa de 400 anos. Às vezes você precisa de 30, 20, a marca desaparece. 400 anos sem você ter um contato próximo com com uma religião, né? A religião não ter alguma coisa mexendo ali, a coisa some, a coisa desaparece. E não desapareceu. Né? Uma mensagem também do Novo Testamento que é muito forte, né, é que frequentemente a gente não está vendo a operação do reino de Deus. Então, essa metáfora, por exemplo, do grão de mostarda, ou a metáfora do fermento, né? Aquelas parábolas de Mateus 13, tem um fermento que está operando na vida social, na vida familiar, e que a gente não está se dando conta claramente. Em algum momento, não é que é 400 anos sem intervenção de Deus, é sem a percepção da intervenção de Deus. Sim. Eu acho que seria melhor dizer assim. Sem a percepção, é isso mesmo. E aí, em algum momento, tem a irrupção da ação de Deus que se torna perceptível. Eu acho que isso é a confiança, isso é a fé. Ainda segue o processo de redenção em meio ao caos. Sim, quando parece que estamos sozinhos. E aí Cristo é o cumprimento dessas promessas, né? E o que me chamou a atenção nessa parte específica é que quando a gente vê a história de Jesus, os livros vão fazendo referências às promessas, né? E normalmente a gente vai naquelas de Isaías, que são as mais simples, né? Assim, as mais simples não, mas as mais diretas no ponto. Só que na verdade não, porque se você olhar profundamente, ele é resposta para todas as promessas. Se você tira a promessa que é feita para Davi, como a gente viu, do contexto ali, reino de Davi, humano, etc., e joga para um contexto de reino de Deus, está cumprida a promessa em Cristo. Né? Não são só as promessas dos profetas de Isaías que se cumprem. Né? A promessa feita, a primeira de todas, que nem é mencionado aqui, mas quando há a queda,
né? E Deus fala, e a sua descendência pisará a cabeça da serpente. Essa é a primeira promessa que a gente tem, né, de Cristo. Ela se cumpre em Cristo. E as demais promessas que vão sendo feitas para o povo de Israel, para homens, né, para descendência, para pessoas, todas elas se cumprem em Cristo quando você olha para essa perspectiva do plano de Deus. E ele é a amostra, né, eu coloquei aí, que ele é a amostra final de que Deus é fiel, mas Deus é fiel ao plano. Deus não é fiel a mim, no sentido de que se eu pedir, ele vai me dar. Deus é fiel ao plano dele. Deus é fiel, e o beneficiário do plano dele sou eu, né? Essa que é a beleza da coisa. Ele é fiel a mim por tabela, porque ele é fiel ao plano dele, que é de reconciliação minha com ele. Então, no final das contas, para mim é melhor, é o que há de melhor. Então, ele é fiel a mim, de certa forma. Mas, no fundo, Deus é fiel ao plano dele. Deus cumpre as promessas que ele faz sobre a reconciliação. E ele cumpriu em Cristo. E aí, esse versículo, eu acho que ele amarra essa história, porque ele mostra que a promessa que foi feita lá atrás a Abraão, de verdade era para todas as famílias da terra, e não só para Abraão ou para o povo de Israel, embora eles tenham sido os operadores desse plano durante muito tempo. Porque aí eu ressaltei a parte do versículo, né? Estejam certos, portanto, que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Serão abençoadas todas as famílias da terra. Em Cristo se cumpre essa promessa. E pela fé, todos que creem em Cristo são filhos de Abraão, ou seja, são herdeiros da promessa de Abraão também. Então, se tem uma dúvida de que a Bíblia está conectada e que esse plano está em andamento, que ele começa num lugar e ele termina em Cristo, é só você pegar esses dois versículos e comparar um com o outro. Tem uma promessa feita ali e tem uma conclusão feita aqui. E tem 2000 anos entre ali e Cristo que se passam... porque Cristo é o clima, como eles falam, é o clímax do cumprimento. Ele é o cumprimento da promessa. Está aqui, operacionalizou, está reconciliado. Ponto. Você não precisa de mais nada para reconciliar com Deus. Só Cristo. Agora, a partir de agora, é o retorno dele para a consumação do plano. Mas a reconciliação está feita. A reconciliação está operada. Agora é a parte pós-reconciliação e vinda do reino, que é aquela história do reino de Deus que a gente estudou e que eu mesmo, assim, ainda não entendi direito o que a gente está fazendo aqui depois de Jesus, mas estamos aqui, estamos operando, estamos concluindo esse plano que foi consumado na vinda de Cristo e na morte dele. João, me deu um estado aqui que a gente pode comparar isso com a volta do exílio babilônico. Ou seja, quando o povo sai da Babilônia, ele volta para Jerusalém e reconstrói Jerusalém. Uhum. Então, a nossa vida, depois de Cristo, depois de reconciliados com Cristo, existe uma certa construção, uma volta a Ele, uma reconstrução de Cristo em nós. Sim. E a gente Exato. E nós operando aqui. Então, já estamos chegando no fim, mas aí no final das contas tem esse perfil, né? Como que isso se aplica a mim? Acho que a gente já passou por isso, na verdade, né? A gente já discutiu. Mas aí é só um encerramento no sentido de que, ao saber de onde a gente vem e qual é o plano de vida, nossa existência ganha novos contornos, né? A gente entende que a gente faz parte de um plano maior. A glória e o reconhecimento dos homens para a gente é irrelevante. A gente não precisa se prender a ela. E isso, para mim, é a parte mais difícil de todas, né, de entender. A gente é herdeiro dessa história. Essa história faz parte da nossa existência. E a partir do momento que a gente se conecta com ela, a gente cria raízes com ela, né? E a gente entende que nós também somos chamados para Deus para ser instrumentos desse plano que está em andamento. E mesmo sendo falhos, a gente é chamado para esse plano. E se a gente cai, a gente é chamado de volta, né? Ninguém é expulso desse plano.
E ele não vai parar por nossas ações, mas ele se move por elas. Então acho que esse é o resumo, né, do que é essa aula. A partir de, acho que agora a gente vai ter, acho que a aula do Fernando, ela cronologicamente ela entra depois dessa, né? Então o que é formado, né? Por que é importante você ser conectado a uma história, né? O que isso representa para o ser humano ter um lastro? Como começa essa história? Como que esse lastro começa? E como que ele se operou, né? Até Cristo. E aí depois vinha João Batista, acho que foi a aula do Fernando, que mostra como que foi esse ápice, né, de Cristo. Então, acho que a resposta para minha dúvida e sua, Fernando, de beleza, Cristo veio, ele é a conclusão, e agora? A gente vai ter nas próximas aulas. Então, aguarde os próximos capítulos. Usem a aula do Fernando e as próximas, que a gente vai entender isso, né, como funciona o pós-Cristo. É isso, gente. Só dando um resumo, o curso todo ele começa com a parte da história, depois, né, uma introdução, depois ele vem com criação e queda, que o Paulo falou, depois deveria vir justamente o seu, né, chamado do povo para operar isso, depois o Cristo em si, né, que foi a aula que foi na aula passada, e depois a igreja e espírito, que é como começaria aquela chamada de Israel, passa a ser a igreja e o Espírito Santo. E depois ele vai operar isso através dos embaixadores. Nós somos embaixadores. É isso aí. Mas então o nosso é um prequel, né? Eu fiz uma explicação no filme que já tinha passado. Mas é isso, gente. Esse é o contexto todo do papel de Israel na nossa vida. Alguém quer orar? Eu posso orar também para encerrar. Enfim. Obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão, de compartilhar, a Deus. Que ele seja importante para transformar o nosso dia a dia. Nós declaramos, Senhor, que somos incapazes, muitas vezes, de executar essa transformação. Nós pedimos que o Senhor haja nas nossas vidas e nos dê o entendimento e a capacidade, ó Deus, de te servir e obedecer à tua vontade, ao teu chamado. Em nome de Jesus, amém.